quando eu comecei minha carreira, eu tinha sempre na minha cabeça assim, eu preciso me persistir como CTO, né? E você já tem várias passagens como diretora de RH, e sempre nessa mesma função e tal. Eu imagino que você já tenha um playbook, assim, do que você costuma fazer, né? Eu queria entender um pouco desse universo, assim. O que você, quando entra numa nova empresa, você gosta de começar a organizar? Quais são as coisas que você se preocupa nesses primeiros passos que você quer dar? É time? Você se preocupa com a relação entre líder e liderado? Quais são esses elementos que você gosta de olhar num primeiro momento, assim? Eu acho que o primeiro momento de uma pessoa dentro de uma organização deveria ser igual para todos. Você precisa fazer uma imersão no negócio. E aí fazer uma imersão no negócio é você entender como é que funciona cada uma das áreas e cada um dos líderes de área, para entender como é que funciona a dinâmica. Legal. Essa é a primeira coisa que eu sempre faço. Um puta onboarding. Um puta onboarding. Ouvir muito. Como você faz isso? Você faz chamando as pessoas e conversando? Sim. Ou você vai nas áreas? Chamando e conversando, vai nas áreas, peça para ser inserido, sabe? Participar de reuniões que não tem nada a ver com o teu universo, com o contexto, mas que em algum momento vai ser importante você estar ali. Acho que esse é sempre o primeiro exercício que eu faço quando eu entro em uma organização. Quanto que é suficiente e quanto que é too much, sabe? Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser? Nunca. Porque todos os negócios, né, eles mudam muito. As pessoas mudam, as dinâmicas mudam. Nunca vai ser suficiente. Então, esse é um exercício que precisa ser constante. Contínuo. Mas os seus primeiros 30, 45 dias, ele precisa ser dedicado a isso. E quando você estiver fazendo isso, que é algo que eu sempre faço, que eu aprendi com um grande líder que eu tive, o Antônio Maciel Neto, é não negar o passado para construir o futuro. Nada do que foi feito foi ruim ou insuficiente. Foi feito porque precisava ser feito. Mas isso não muda a história para frente. Só agrega para a história se desenvolver, crescer, para melhorar. E esse é um erro muito comum que eu vejo acontecer. O que ele exatamente quer dizer com essa frase? Negar o passado para construir o futuro, achar que tudo que foi feito é horrível, não era para ter sido feito dessa maneira, que está errado. Criticar sem fundamento, sem entender qual era o contexto. O pessoal faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso é um grande erro. Eu acho que depois da sua imersão, de não negar o passado para construir o futuro, entender por que o passado é o passado, por que foi feito, contexto e etc. Segundo passo, se cercar de pessoas boas, tão boas quanto você ou melhores que você, para que as coisas fluam, para que tudo seja construído da melhor maneira possível. Não existe você administrar time ruim. Não existe isso. Pessoas ruins ou que não performam não deve estar. Talvez, para quem tem barra alta, para quem quer realmente aportar valor, olha para o time, traga pessoas boas e aí começa a operar. Quando você olha o mundo de RH, tem um monte de elementos, né? Cargos e salários, desenvolvimento da liderança, benefícios, são muitos elementos, né? Eu imagino que isso fica muito mais fácil quando você já tem uma liderança muito boa, né? E quando você não tem uma liderança boa? Quando você entra numa empresa dessa, você consegue fazer muito pouca coisa, né? Sim. Se é uma liderança descrente de gente, não considero que é uma liderança boa. Uma organização ela é feita de duas coisas, pessoas e processos. E quem operacionaliza processos são as pessoas. Por mais que as coisas estejam automatizadas, né, que a tecnologia conduza parte de muitos negócios, tem gente por trás executando. E liderança é um ponto fundamental. E ele precisa ser desenvolvido ao longo de todo o tempo. Independente se você está agora focando para o lado de remuneração e benefício, se você está implementando políticas, processos, né, sistema e etc., liderança é constante o trabalho. E o RH ele tem que ser mola propulsora para o desenvolvimento do líder. Porque é ele quem faz gestão. A gente dá suporte. É base para que isso aconteça. Liderança é fundamental. É fundamental. Quando você pega esse trabalho
de ajustar as pessoas, para você ter o time correto, para você conseguir fazer com que a empresa cresça de forma sustentável e tal. O que as pessoas mais me perguntam: eu treino dentro de casa as pessoas que talvez não sejam o meu líder ideal, mas é uma pessoa que já está aqui comigo há bastante tempo, eu trago de fora. O que você responde quando alguém pergunta esse tipo de coisa? Eu acho que as pessoas todas são ideais, dependendo do papel que elas forem executar. O que poucas pessoas fazem é descobrir qual é o potencial e explorar o potencial. Tá todo mundo ligado naquilo que o cara não é bom. Ele não é bom nisso, e é nisso que eu vou me focar. Tem que ser o processo inverso. No que o cara é bom, foca nisso. Desenvolve isso, melhora isso, potencializa isso. E não tenta desenvolver aquilo que ele não gosta de fazer, que ele não sabe fazer, e que vai ter alguém que faz muito melhor do que ele. E nessa minha busca de autoconhecimento, eu falo sobre mim, assim, né? Quando eu penso em como é que eu tenho que desenvolver potencial e etc. Eu contrato pessoas muito melhores do que eu em várias coisas que eu não sou boa, porque eu já me conheço, eu sei que eu não gosto, ou que eu não faço bem, ou que eu vou ter dificuldade, vou demorar muito. E eu foco em desenvolver aquilo que eu tenho de melhor, em explorar o melhor de mim, para servir o meu time. E é isso que os líderes deveriam fazer. E é bem, né, pretensioso falar um negócio desse, né? Que eu acho que é o que as pessoas deveriam fazer. Isso é o que eu faço, é como eu penso. Mas eu concordo demais com você. Demais, porque é óbvio que tem fases da empresa, né? Você já está num nível onde as empresas que você trabalha são muito grandes. E se você não se prepara e se cerca de pessoas muito boas muito rapidamente, você fica para trás, porque a empresa vai crescer mais rápido do que você. E normalmente, no estágio que você está, na empresa que você está, você tem que preparar o time antes do crescimento. Senão, vira uma bola de neve de problemas, né? E o líder, ele só consegue aportar valor quando ele tem tranquilidade. Eu só consigo aportar valor quando eu não estou estressada ou angustiada com alguma coisa. E normalmente isso acontece se você tem gente boa te suportando. Essa questão da insegurança, né? De achar que você talvez perca o teu espaço e etc. Isso não pode existir quando você é líder. Não pode. Eu sempre digo assim, a gente está na posição que a gente está. Sim. Se tiver alguém melhor, deixa a pessoa melhor, sabe? Você vai aprender com ela. Acho que a vaidade não pode interferir no negócio, né? Mas a falta dela, né? A vaidade ela vai ficando menor ao longo do tempo, quando você vê que isso realmente não tem valor. É muito bom ser reconhecido. É muito bom. Não, é uma luta constante, né? Você que estuda muito autoconhecimento sabe. É um trabalho eterno, né? É um trabalho eterno. E é muito bom isso tudo, né? Você sentir que você agregou alguma coisa, que você construiu e etc. Mas eu tenho a mesma satisfação quando eu faço isso por alguém. Uhum. Quando eu reconheço meu time, quando eu vejo alguém que está comigo brilhando, né? Feliz. Isso me dá prazer, assim. Eu acho que talvez o meu maior papel, e daqui para frente eu quero focar nisso e desenvolver isso cada vez mais, é servir ao time e brilhar junto, sabe? Conduzir as coisas com tranquilidade, com maturidade.